Glória a Deus, aleluia. Palavra que escreveu o profeta Daniel no capítulo 4. E Daniel está relatando aquele homem chamado rei Nabucodonosor. E aquele homem, rei Nabucodonosor, ele estava sendo um homem soberbo. Ele queria a glória para ele, mas a glória pertence ao Altíssimo, o eterno Deus, Criador dos céus e da terra. E o rei Nabucodonosor, se achando a tampa da Coca-Cola, e um certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma grande árvore. E o rei Nabucodonosor, ele chamou os sábios para interpretar aquele sonho. Mas os sábios não tiveram entendimento de interpretar aquele sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. Mas aquele sonho veio da parte do eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus, quando revela sonhos a alguém, a pessoa tem que buscar a revelação diante do eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. E Deus, a partir do momento que o ser humano, ele busca a Deus, para que Deus revele-se a ele, para que Deus revele o que é para ser revelado, então Deus começa a revelar para aquele que está na presença dele, de Deus, o eterno, o Criador dos céus e da terra. A revelação de Deus é revelação divina. Glória a Deus, aleluia. Aquele rei Nabucodonosor não estava entendendo o que estava acontecendo, mas aquele rei Nabucodonosor, pela soberba dele, o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, iria agir na vida daquele rei Nabucodonosor, para que aquele rei Nabucodonosor, aquele homem, viesse a conhecer que existe um Criador, o eterno, o Rei da glória. E ele não dá a sua glória a ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é majestoso. Ele é glorioso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta de salvação. Ele é o Rei eterno. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. E o rei Nabucodonosor não estava conhecendo ao Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. O rei Nabucodonosor não estava o conhecendo. E Deus começou a se revelar para o rei Nabucodonosor, para que o rei Nabucodonosor viesse a conhecer o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra. O
Criador de todas as coisas. Aleluia! E o rei Nabucodonosor, quando viu que os sábios não entenderam nada, não revelaram nada, não sabiam de nada daquela revelação que o eterno Deus havia colocado o sonho na cabeça do rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor chamou o profeta Daniel. E o profeta Daniel era um homem obediente ao seu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o nosso Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Glória a Jesus, Yeshua HaMashiach, aleluia, glória a Deus. E o profeta Daniel, sendo chamado pelo rei Nabucodonosor, o profeta Daniel já estava pensando, aí vem alguma coisa. Aí o profeta Daniel buscou ao seu Deus, onipresente, onipotente, onisciente, para que ele revelasse o que o rei Nabucodonosor queria saber. E o profeta Daniel, estando de joelhos na presença do seu Deus, orando ao seu Deus, aí Deus começou a revelar a Daniel os sonhos que o rei Nabucodonosor havia tido. E assim que Deus, o Eterno, revelou os sonhos ao profeta Daniel, então o profeta Daniel exaltou ao seu Deus, o Deus de Israel, o Eterno, glorificou a ele e louvou a ele. Então o profeta Daniel foi para o palácio ali na Babilônia, onde o rei Nabucodonosor estava, e chegou na presença do rei Nabucodonosor. O profeta Daniel, então o rei Nabucodonosor começou a falar o sonho que teve para o profeta Daniel, para que se fosse revelado. E o profeta Daniel, havia sobre ele o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava em Daniel. Assim como o Espírito de Deus está em mim, está em ti, está em você. E você que é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, assim como estou lavado e remido no sangue de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. E você que ainda não é crente, tem a sua oportunidade também de ser um crente, lavado, remido no sangue de Jesus. É só você tomar a sua decisão de estar na presença de Jesus, de servir a Jesus, de confessar com a sua boca Jesus Cristo como Salvador de sua vida, de você se arrepender de seus pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados, enquanto vós ainda respira o fôlego de vida. E o rei Nabucodonosor, cheio de soberba, falou para o profeta Daniel, para que os sonhos que o rei Nabucodonosor teve para ser revelado. E o profeta Daniel começou a falar a interpretação dos sonhos que o rei Nabucodonosor havia tido. E o profeta Daniel ainda falou para o rei Nabucodonosor: olha, rei,
Nabucodonosor, eu te dou um conselho: arrepende de teus pecados, enquanto ainda há tempo. E o rei Nabucodonosor, quando viu o profeta Daniel, que havia falado a interpretação do sonho, o rei Nabucodonosor estava no palácio dele, e ele estava caminhando entre o alpendre, e o rei Nabucodonosor começou a falar bobagem, dizendo que ele havia edificado ali a Babilônia com a glória dele. E o rei Nabucodonosor estava se achando tal. Então, de repente, veio uma voz dos céus. Aleluia, glória a Jesus. E aquela voz dos céus falou para o rei Nabucodonosor: olha, rei Nabucodonosor, hoje mesmo te será tirado tudo o que tu tem, e tu vais morar com os animais. E a situação do rei Nabucodonosor não foi boa, não. Porque aquele rei Nabucodonosor, que estava cheio de soberba, achando que a glória era dele, mas não. A glória pertence apenas ao Altíssimo, Eterno, Criador dos céus e da terra. A Ele a glória, a Ele o todo o poder, a Ele a majestade. Ele é santo. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus falou em suas palavras: sede santos como eu sou. E a palavra ser santo significa ser separado do mundo, das coisas mundanas. Há uma diferença para quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aleluia. O rei Nabucodonosor, se achando tal, se achando que a glória era dele, cheio de soberba, aí o eterno Deus começa a agir na vida do rei Nabucodonosor. E no mesmo dia em que a voz celestial veio dos céus, falou para o rei Nabucodonosor: olha, hoje mesmo te será tirado tudo que tu tem, e tu vai morar com os animais, tu vai comer capim, para tu saber e reconhecer que o Altíssimo é o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso, que apenas a Ele pertence a glória, o louvor, a majestade. Aleluia. E o rei Nabucodonosor, pela sua soberba, se achando tal, mas tem tanta gente que ainda tem soberba, se achando que é alguma coisa, não é nada. Nada, porque somos pó. Pó. Vivemos hoje, mas não sabemos se amanhã estaremos vivos, porque ao pó retornaremos. Mas, aleluia, enquanto hoje você está respirando fôlego de vida, veja bem, ouça, você tem a oportunidade de se entregar a Jesus, de tomar sua decisão, de estar na presença de Jesus no lar celestial. É você que deve tomar a sua decisão hoje. Ah, eu vou
pode deixar para depois. Mas se depois você já não estiver respirando o fôlego de vida, e aí? É dois caminhos. É um caminho do céu e o outro caminho do inferno. Se você não entregar a sua vida a Jesus, não se entregasse a Jesus, e aí? Se você não se arrepender dos seus pecados, Glória a Jesus. se você não confessar Jesus Cristo com a sua boca como seu Salvador e Senhor, como será da sua vida? Amém. O rei Nabucodonosor, pela soberba dele, se achando tal, no mesmo dia, aí sobreveio uma loucura na cabeça dele, ele ficou louco, e foi lançado para os pastos aonde viviam os animais, e o cabelo do rei Nabucodonosor cresceu muito, o seu peito cresceu muito, os cabelos no seu corpo parecia um animal, e ele uivava como um animal, as unhas cresceu que parecia bicho. Tem pessoas que têm a unha que parece um bicho, é porque parece um animal. Pessoas pegam uma unha postiça e colocam uma unha que parece mais uma régua e coloca em cima da outra unha, é parecendo um bicho. Assim como o rei Nabucodonosor estava parecendo um bicho, um lobisomem, um animal. Mas Deus, ele teve que agir na vida do rei Nabucodonosor, para o rei Nabucodonosor se converter, saber que o Altíssimo é o único rei da glória. Aleluia. E o rei Nabucodonosor, estando naquele pátio aonde os animais ficavam comendo capim, e o rei Nabucodonosor também estava comendo capim com os animais. Veja que situação, aquele homem sendo um rei ali na Babilônia veio passar, por causa da soberba dele. Aí de repente veio no pensamento do rei Nabucodonosor que o Altíssimo é o Eterno, que somente a Ele pertence a glória, o louvor, a majestade. Aleluia! A adoração somente a Ele, ao Eterno Criador dos céus e da terra. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aí de repente, quando o rei Nabucodonosor veio até entendimento que apenas o Altíssimo, o Eterno, a Ele pertence a glória, aí Deus começou a agir na vida do rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor, ele veio a se arrepender dos seus pecados, das coisas malignas, ruins que ele praticava. Ele veio se arrepender. A partir do momento que você toma a sua decisão de se arrepender dos seus pecados, aí Jesus perdoa os seus pecados. Mas você tem que ter uma iniciativa, assim como aquele rei Nabucodonosor, ele teve uma iniciativa de se arrepender dos pecados dele e reconhecer que apenas o Altíssimo, a ele pertence a glória, o louvor, a adoração. Aleluia! Então Deus, o Eterno, veio a restaurar ao rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele recebendo a restauração que Deus lhe
Então o rei Nabucodonosor reconheceu que o Altíssimo é o Todo-Poderoso, é majestoso, é onipresente, onipotente, onisciente. Aleluia! E o rei Nabucodonosor ainda fez um decreto para todas as nações. Olha, eu faço um decreto para todas as nações, para que todos venham a reconhecer que apenas o Altíssimo, a Ele pertence o louvor, a Ele pertence a glória, a Ele pertence a adoração. Aleluia! E apenas Ele é que pode perdoar os teus pecados, os nossos pecados. E se você quer receber os perdão dos pecados, toma a sua decisão agora, venha até aqui, se entregar a Jesus, confessar com a sua boca Jesus Cristo como Salvador de sua vida, para você receber a vida eterna, estar no lar celestial com Jesus na eternidade. Aleluia! As coisas aqui deste mundo é passageira, mas há uma vida eterna e há uma condenação eterna também, viu? A vida eterna e a condenação eterna. Aleluia! É você que tem a sua oportunidade de escolha, porque quando chegar naquele grande dia, diante da presença de Jesus, aí Jesus vai falar para você: por que você não quis me aceitar como seu Salvador? Por que você não quis se entregar a mim? Por que você não quis obedecer a minha palavra? Por que você não quis caminhar no meu caminho de salvação? Por que você não quis estar comigo na eternidade? Aí você não vai ter mais nenhuma oportunidade mais, porque a oportunidade é enquanto você está aqui na terra respirando o fôlego de vida. Depois segue-se o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Sem misericórdia é para aqueles que morrem sem Cristo. E se você quer morrer estando na presença de Cristo Jesus, você tem a sua oportunidade de ser um crente lavado, remido no sangue de Jesus. Não é ser crente desmantelado, não, é crente fiel à palavra de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia.